Bem-vindos à série Casos de Constelação. Eu sou Marinês Araújo Garcia Silva, sou psicóloga clínica há mais de 40 anos, consteladora sistêmica há mais de 15, sou uma das sócias fundadoras do Raízes Instituto e uma de suas docentes nos nossos cursos de formação. E nós preparamos essa série de forma bem especial para você que nos acompanha, para você que fez sentido o processo da constelação, para você perceber que existem dinâmicas que são ocultas, que são tão inconscientes, que às vezes nos fazem ter dificuldades, que se nos colocarmos no nosso lugar, facilmente elas são revertidas. Hoje eu escolhi para você falar de um caso que é muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse, mas que atua dentro dessa dinâmica inconsciente, desses amores de fidelização que todos nós temos pelo nosso sistema familiar de origem. Veio uma família me procurar, uma mulher, em função de uma dificuldade muito grande que ela tem em relação ao movimento de cuidado da sua filha, uma criança de 6 anos, e ao mesmo tempo uma preocupação excessiva com a sua mãe. Ela queria saber como fazer para deixar que a força da energia dessas mulheres, dessa família, pudesse alcançar a filha, já que ela não se conseguia perceber conectada com essa criança. O que a gente observou? Eu vou demonstrar para você aqui como esse caso se mostrou. Então, esse foi o entendimento individual que eu fiz. Então, eu pedi para que a pessoa escolhesse uma figura que a representasse. Então, ela colocou essa figura, a figura entra no campo e se mostra dessa forma, olhando nessa direção. Na verdade, quando ela chega aqui, ela fica de olhos fechados. Ela se direciona para esse lado, mas de olhos fechados. Eu pedi para que ela colocasse uma figura que representasse a mãe dela. E ela escolheu uma figura como essa, que também, colocada no campo, se colocou exatamente à frente do representante dela, mas saindo do campo e também de costas para ela. E pedi para que ela colocasse uma figura que representasse a filhinha dela. Ela escolheu essa figura e o que a gente observou? Que a filha, da mesma forma que ela e a mãe dela, se posicionava assim. Todas elas, o futuro, o presente, o que é realizável na vida, na dinâmica, estava ancorada nessa parte do campo de informações. Elas totalmente conectadas para o que já aconteceu em algum momento. Então, a simples observação que essa mulher teve, que era cliente, de ver que ela não estava disponível, que ela não via a filha, porque ela estava conectada com a dor da mãe, já trouxe para ela um insight, já trouxe para ela uma percepção muito grande. A partir daqui eu fiz algumas perguntas em relação ao que fazia com que a mãe dela, apesar de estar viva ainda, estivesse indisponível para ela, do ponto de vista anímico. Percebe que aqui ela olha para trás, estava saindo do campo. Eu tocava nessa figura e a sensação que eu tinha era de um tremor no meu corpo, de um frio, que a gente muitas vezes encontra quando estamos nesse trabalho, nós costumamos nomear como um movimento de conexão com a morte. Então eu perguntei a ela o que aconteceu na vida da mãe, que pudesse ter sido tão difícil e tão definitivo, que fazia com que ela não estivesse em condições de estar totalmente conectada com ela. E o que se mostrou aqui, eu até cheguei a figura um pouquinho para cá para que eu pudesse trabalhar, que essa mãe dela teve o pai que faleceu muito cedo. E, em contrapartida, a mãe dela precisou cuidar dela e dos irmãos sozinha durante uma boa parte da vida. Assim foi o relato que ela fez. Porque apesar da gente ter essa ação concreta, né, de estar trabalhando quando não temos um companheiro, quando ele faleceu sozinhas, para os filhos, a ação concreta da mãe, ela é real, mas ela nunca está sozinha, porque nós temos a força energética também daquela pessoa que morreu, do pai. Mas esse é um outro caso que a gente pode ir aprofundando mais. O que se mostrou, eu vou virar para mostrar para vocês, a configuração era essa. Então, todos olhando para trás, e o futuro delas aqui, onde ela não se dirigia como força anímica, como força vital,
para as coisas que precisava realizar. De fato, tinha aqui um fluxo interrompido de força diante dessa relação que impossibilitava que essa mulher se conectasse com a filha, assim como a mãe tinha dificuldade em se conectar. O que aconteceu com a cliente, que é esta? Ela, nesse movimento de fidelização à dor da mãe, que perdeu o pai, num momento bem importante da vida dela, e aqui ela ficou parada do ponto de vista anímico, ficou nesse movimento de dor aqui, em relação a esse pai. Ela, assim que eu coloquei essa figura do avô no campo, ela começou a chorar compulsivamente. Aí mostrou claramente como ela tinha tomado tanto a dor da avó quanto a dor da mãe, diante do falecimento do avô, que ela não conheceu. Ela estava completamente identificada com essa dor. Qual foi o movimento de solução aqui? Foi fazer com que fortalecer a figura desta avó, porque sim, é uma mulher forte que deu conta, mas aqui eu a ancorei com os seus próprios pais, para que ela pudesse olhar para essa realidade com respeito ao destino do marido, para que ela pudesse olhar para a filha e mostrar, sim, papai morreu, mas permanece no teu coração e nos teus cuidados, e eu dei conta da minha dor. Quando ele libera essa pessoa, o que acontece? Essa energia vem e se curva ao campo do próprio pai, com a aceitação. Aqui teve uma percepção de muita emoção, agora eu posso olhar para ele. Teve um misto de raiva, diante da impotência da criança, que não tinha poder para evitar que o pai morresse. Então ela precisou entrar aqui, o representante da mãe, precisou entrar em contato com essa impotência, precisou ter essa humildade suficiente para poder perceber que não poderia ter feito nada para evitar esse destino. Depois precisou ter um movimento de reconciliação interna dessa perda, da aceitação da morte precoce do pai, a aceitação também respeitosa da dor e do trabalho que isso representou para a mãe, para daí entrar em contato com a própria dor, agora só a minha dor. A partir disso, de poder integrar essa realidade animicamente, porque racionalmente a gente sabe, mas como diz Bert Hellinger, a distância maior para uma pessoa percorrer e que vai gerar realmente uma transformação na vida é da cabeça para o coração. Então, quando esta criança que ficou presa a esse destino pôde realizar isso e perceber que, de fato, sobreviveu, cresceu, teve a sua vida, estruturou, que deu continuidade a um legado, o movimento dela foi de reverentemente aceitar esse destino. Aí o que aconteceu com essa energia, quando eu toquei nessa energia, os olhos que antes estavam fechados se abriram, o movimento de reverência aconteceu naturalmente e esse representante olhou para a filha, talvez pela primeira vez, na alma. Quando eu fiz esse movimento, a cliente que estava sentada à minha frente, ela fez... O corpo dela mostrou uma sensação de alívio, ela chorou emocionada e ela disse: eu sempre vi a minha mãe como uma coitadinha. É a primeira vez que eu estou vendo ela grande. Aí ela pôde fazer essa reverência à mãe, pôde dizer: eu senti muito a sua falta. Antes eu morro que você. Nesse momento ela também se emocionou muito e ela disse: é verdade, eu prefiro morrer que ver a minha mãe morta. E a mãe dela já é uma pessoa de idade, ela já é uma mulher adulta, mas mesmo assim aquela criança que está nela, que viveu toda essa situação de perceber desde muito cedo que a mãe queria seguir o pai nesse destino, vai nesse movimento, nessa dinâmica inconsciente e diz: antes eu do que você. Assim que ela entrou em contato com isso, ela diz: eu morro por você, com prazer, querida mamãe, ela se deu conta que se ela faz isso, a filha fica sem os cuidados que necessita. Foi a primeira vez, ela não via a dor dessa filha. Então eu deitei para que ela pudesse entrar em contato com essa realidade. Então é isso que você quer, é isso que você vai ter. Até que ela se inquietou e ela disse: não, agora eu fico em vida. E esse movimento, quando ela faz esse movimento, ela imediatamente, o representante dela, quando se levanta, já fica e já olha em direção à filha, que espia aqui todo esse destino. Então, qual foi a orientação e a ordem de ajuda que veio daí? Foi para que essa energia, né, da mãe, da cliente, ela se afastou e disse: essa é a minha mãe, essa é a minha avó, esse é meu avô, e toda essa dor eu cuido e libero você completamente, você é muito pequena para isso. Quando ela faz isso,
Agora ela vê a filha, e a filha agora vê. Então essa criança vem e se aproxima da mãe. E aqui vem, eu cuido de você. E a criança diz, agora eu tomo a vida sobre a tua dor. E ela fala também para a criança, essa foi uma orientação que eu dei a ela, para que ela falasse para a criança dela, agora eu fico em vida e eu cuido de você o tempo suficiente. Quando esse movimento se fez, eu toquei nela, né? E o movimento foi bem interessante, vamos ver se eu consigo reproduzi-lo aqui. Ela fez esse movimento, percebe quando ela faz esse movimento, a criança também se move e olha para frente? O futuro dela está aqui. Então as duas agora estão olhando na mesma direção. Eu toquei para a criança e a criança entrou aqui. E aqui, dentro do campo, em função de algumas perguntas que eu fiz, eu tive a necessidade de colocar o pai da criança. Para que ela pudesse se sentir totalmente fortalecida pelas suas duas raízes. Então, a pergunta que eu fiz para essa cliente foi, descreva para mim o teu corpo como você está se sentindo agora. Então ela disse, eu não consigo deixar de olhar agora a representante da minha filha, antes eu não a via. Eu estou sentindo o meu coração se dilatando, eu estou totalmente conectada. Então, qual que era a queixa dela? Eu não consigo me sentir ligada à minha filha. Por quê? Porque ela, como filha, estava totalmente conectada à dor da mãe dela, da própria mãe dela. Então, quando isso tudo se libera, percebe que se criou uma distância aqui, ela pôde permitir que esse amor, mesmo sendo um amor difícil, um amor de dores e de perdas, foi um amor suficiente para gerar vida, gerar um legado. E só isso vale a pena. Assim, flui esse amor transbordante, que continuará como legado através dos filhos dela. Esse foi um trabalho lindíssimo, um trabalho que a cliente saiu extremamente emocionada. E depois, um tempo depois, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp agradecendo de novo a grande conexão e a grande proximidade que agora ela estava conseguindo ter com a filha sem peso. Esse é o trabalho das constelações, um trabalho simples, profundo, que libera, que primeiro denuncia, lança luz sobre esse amor sacrificial, esse amor que adoece. E depois busca os caminhos de solução para transformar dor em recursos, amor que adoece em amor que cura. Se isso fez sentido para você, se você também já viveu algum movimento interrompido como esse, compartilhe conosco, continue nos seguindo aqui no canal que a gente está fazendo e trazendo, selecionando casos bem interessantes para você.